Então, boa noite, boa noite. Benito, um prazer enorme estar com você de novo. A gente esteve junto aqui, né, recentemente. Prazer muito grande ter você aqui na nossa live do Corecon, viu? Obrigada mesmo pela presença. Então, essa é mais uma live da TV Economista. O nosso moderador de hoje é o nosso conselheiro Haroldo. Obrigada, viu, Haroldo? Prazer estar contigo também. O presidente Pedro Afonso está com a gente. Boa noite, presidente. Boa noite, É, Denise, Benito, Haroldo e os demais. Boa noite, presidente, Denise e Benito. Bom, a gente vai falar hoje sobre responsabilidade fiscal e políticas sociais, os mitos, as evidências. O objetivo da nossa live é trazer os elementos necessários e suficientes para que os economistas e todas as pessoas como o Carlos, que está aqui com a gente, possam compreender as diferentes visões sobre o complexo tema do orçamento público. Então, é isso, com vocês. Presidente, quer dar as boas-vindas para a gente começar? Obrigado, Denise. Eu quero cumprimentar o Haroldo pelo convite que fez e ao professor Benito Salomão, que aceitou estar conosco aqui no âmbito do Corecon São Paulo, para tratar de tema tão importante para a atualidade da discussão econômica e também para o destino do país. Assim como ele esteve lançando um livro que também tem um tema fundamental para o destino da nossa população, especialmente aqueles que mais precisam que a economia funcione bem. E eu quero, então, primeiro cumprimentá-lo pelo tema escolhido e agradecer por estar aqui conosco e compartilhando esse conhecimento com os economistas, estudantes, professores e graduandos do nosso estado de São Paulo. Muito obrigado, professor Benito Salomão. Haroldo? Maravilha. Denise, obrigado aí pela disposição, como sempre, e a presteza com que coordena os trabalhos aí na área de comunicação no Conselho Regional de Economia, a toda a equipe também. Presidente Pedro, obrigado pelo prestígio de estar aqui conosco. É uma honra trazer o Benito Salomão para falar sobre um tema tão complexo e importante da atualidade. E mais importante ainda provavelmente nós vamos fechar aqui com essa live esse ano de grandes debates no Fórum Economia em Debate, que eu tenho o prazer de coordenar. Então, agradeço bastante, Denise, podemos aí avançar. Benito, se apresenta e já fala sobre o assunto para a gente. É uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, né? Gostaria de começar agradecendo o convite para voltar ao Corecon São Paulo, Haroldo pelo convite, né? Para mim é sempre um prazer estar entre amigos aí em São Paulo, a Denise, que sempre com toda a gentileza, toda a simpatia, né, me recebe aí também no Corecon, ao presidente Pedro Afonso, né? Dessa vez, em função de ser remoto, não houve o nosso tradicional café, né? Na lindíssima sede do Corecon São Paulo, mas em breve, certamente, nós teremos oportunidade de conversar sobre esses temas pessoalmente. Nem você pode trazer o pão de queijo. Pois é, mas haverá oportunidade para que nós possamos, enfim, colocar essas coisas essa parte social em dia. A minha apresentação, né, acho que já fica clara para todos vocês aí, a tela. Ela tem o título, que é o trade-off entre a responsabilidade fiscal e social, mitos e evidências. São poucos slides, eu não vou me alongar muito, eu vou apresentar um pouco aqui do que eu trabalho no meu dia a dia com pesquisa, né, com pesquisa aplicada, e, enfim, são apenas 9 slides e nós teremos a oportunidade de debater esses temas na sequência. Por que o trade-off entre responsabilidade social e fiscal? Isso está relacionado um pouco com a conjuntura, não só econômica, mas também política, que permeia o Brasil depois das eleições. Houve as eleições no último dia 29 de outubro, houve um vencedor, porém, ambos os candidatos prometeram, em alguma medida, medidas que tinham elevado impacto fiscal.
Aliás, o presidente em curso, né, ainda presidente Bolsonaro, adotou um conjunto de medidas e normas, algumas inclusive na Constituição, que burlava regras fiscais que foram sendo construídas e aprimoradas ao longo dos últimos anos. E abriu com isso o precedente para que o presidente eleito também reivindique ao Congresso um gasto extra-teto, para que ele possa fazer face às promessas que ele fez durante a campanha, que ganharam as eleições. Então, é muito importante começar a nossa discussão dizendo que a política fiscal é a principal interface entre a macroeconomia, os instrumentos tradicionais de política macroeconômica e a política eleita. Porque é por via da política fiscal que o governo atende à cesta de bens e serviços públicos que o eleitor escolhe nas urnas. Então, esse é um primeiro ponto que precisa ser destacado. Essa agenda ganhou as eleições. De forma que, desde que o presidente eleito se tornou vitorioso e colocou em marcha a sua tentativa de atender ali a população com aquilo que ele prometeu, uma certa narrativa ou uma certa retórica passou a ser imposta constantemente na mídia, por vias aí da equipe transição, de que a responsabilidade fiscal ela é incompatível com a responsabilidade social. E sobre isso nós vamos tratar. Isso é verdade? Há evidência? Não há evidência? Qual o papel da responsabilidade fiscal no Brasil no contexto de regras fiscais? Eu gostaria de citar 3 regras fiscais que são importantes. A primeira regra, ela está na Constituição, artigo 167, é a chamada regra de ouro da política fiscal, que prevê que o governo só pode se endividar para contrair despesas de capital, para contrair investimentos. A segunda regra vai completar em maio do ano que vem 22 anos, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é de 4 de maio de 2000, e ela estabelece um conjunto de normas e parâmetros para que a gestão fiscal possa ser orientada. E a terceira regra, que é talvez a mais controversa, que foi criada em 2016, no bojo da crise, né, até então a maior crise da nossa história, que é a regra do teto de gastos, que limita o gasto primário da União à inflação acumulada em 12 meses, findada. A regra inicial pensava em junho, e as mudanças realizadas na PEC dos precatórios em 2021 trouxe para dezembro a inflação acumulada. De forma que há uma grande controvérsia, né, e aqui há uma controvérsia de fato, sobre os efeitos dessas regras. Em primeiro lugar, são eficientes para controlar o orçamento público, para tornar a política fiscal sustentável? E, em segundo lugar, elas exercem efeito sobre o crescimento econômico? Então, essas são algumas questões que nós queremos responder. E, com isso, eu vou adiantar aqui. A controvérsia está expressa neste gráfico, né? O gráfico em barras mostra a taxa de crescimento do PIB da economia brasileira nos últimos 20 anos, ao passo que as duas linhas, né, representam a dívida bruta do governo e a dívida líquida do setor público. Então, há questões técnicas ali para diferenciar um critério do outro. Eu não vou me ater aqui agora, mas, basicamente, o que nós vemos é o seguinte: a partir dos anos 2010, ali na segunda metade do gráfico, nós temos uma clara tendência de desaceleração da economia brasileira, que vai crescer a taxas bem menores do que o seu padrão histórico. Aliás, os anos 2010, Haroldo, presidente Pedro Afonso e audiência, os anos 2010 são considerados os piores anos em termos de crescimento econômico, desde que se tem dados na economia brasileira. Nós temos uma média de crescimento econômico um pouco maior do que zero, né? Uma coisa bem pequena. Em termos per capita, isso é negativo. Então, o presidente Bolsonaro entrega o governo para o presidente Lula agora, em 2022,
com um PIB menor, per capita menor do que o presidente Lula entregou para a presidente Dilma em 2010. Portanto, nós temos um cenário de flagrante empobrecimento da economia brasileira. E a política fiscal, ela é comumente chamada a desempenhar um papel nesse contexto de estagnação. E aqui entra a polêmica, porque, via de regra, os modelos macroeconômicos que são mais populares, eles são modelos macroeconômicos de inspiração keynesiana. Keynesiana no sentido clássico da palavra, ali, no sentido da síntese keynesiana dos anos 40. De forma que, no modelo keynesiano simples, um aumento do gasto público ou uma redução de impostos, ele sempre vai produzir efeitos expansionistas sobre o PIB. E por isso, muitos economistas, olhando para esse modelo, que são os modelos de inspiração keynesiana clássicos, vão dizer que a política fiscal precisa exercer um papel nesse contexto de estagnação da economia brasileira, por vias do gasto público, do efeito multiplicador, para que nós possamos voltar a crescer, e aí o orçamento se equilibra a posteriori, porque as receitas elas têm um certo comportamento cíclico, e isso pode ser adotado, esse ferramental pode e deve, nessa concepção de mundo, ser adotado. Ocorre que nós temos, como mostrado no gráfico, nas linhas do gráfico, um endividamento público que sugere cautela, de forma que simplesmente aumentar gasto público, cortar impostos, o ferramental keynesiano, num contexto de dívida pública aí, em torno de 80% do PIB, 75% do PIB, 80% do PIB, será que nós teremos realmente esses efeitos multiplicadores sobre a renda? Então, isso a ver. E aí, daqui a pouquinho, eu vou abordar alguns trabalhos da literatura que lidam com esse dilema. De forma que essa controvérsia ela vem se arrastando na economia brasileira, pelo menos desde 2012, 2013. Ela se intensificou muito depois do teto de gastos em 2016, porque realmente não há consenso. Certos grupos sugerem estímulos de demanda via gasto público, certos grupos sugerem cautela, que esses estímulos podem produzir desequilíbrios macroeconômicos muito mais sérios. E, com essa controvérsia, o presidente Lula assume. Com essa controvérsia, o presidente Lula assume, tendo que decidir, em um contexto de... Eu vou passar aqui para o próximo gráfico. Acho que não está bom de ver aqui. São duas linhas, tem uma linha mais escura ali que sumiu. Não sei se vocês conseguem ver, que é a linha das despesas primárias do governo. Nós estamos caminhando para o 10º ano, talvez, de déficit primário. Na verdade, o 9º ano, em 2023, deve ser o 9º ano de déficits primários na economia brasileira. E, portanto, nós temos aí realmente um problema. Nós vamos chegar a uma década de déficits primários na economia brasileira. Quais são as consequências macroeconômicas disso? Isso precisa ser colocado. Então, nós temos, de um lado, a necessidade de crescer, mas nós temos, de outro lado, a preocupação com a estabilidade macroeconômica do país, e nós temos, no meio disso daí, um conjunto de instrumentos, política fiscal, política monetária, política cambial, que são os instrumentos clássicos disponíveis aí nas mãos do governo eleito. Continuando, então esse é o clássico, é o eterno dilema fiscal brasileiro. Eu ainda coloquei uma interrogação no eterno, porque será que um dia isso será esgotado? Essa controvérsia ela existe na literatura econômica brasileira já há bastante tempo. Se vocês pegam ali a controvérsia do desenvolvimento com Roberto Simonsen e Eugênio Goudin, ela já estava posta nos anos 40. Nos anos 60, 70, há um debate, aí, sobretudo no bojo, da CEPAL, dos economistas da CEPAL versus os economistas mais liberais, pensando um pouco essa questão do financiamento do desenvolvimento local, e ela passa realmente a fazer parte da literatura acadêmica brasileira no pós-Plano Real. Inclusive, o Plano Real ele já vem com essa concepção
né, de uma âncora fiscal para a estabilização. O Fundo Social de Emergência, pensado lá em 1994, 1993, ele era um instrumento, uma âncora fiscal ali para colaborar na estratégia de estabilização do plano. E agora, em 2022, nós estamos requentando essa polêmica. Então, nós usamos a política fiscal para crescer ou para estabilizar? Não cobrem de mim respostas, por favor. Vamos trazer, às vezes, mais dúvidas do que respostas. Mas vamos lá. O que dizem os dados, né? Eu gosto desse gráfico. Esse gráfico está num paper meu com o Cleomar Gomes, que é aqui do Instituto de Economia, da Universidade Federal de Uberlândia. Ele está num paper que será publicado na revista Nova Economia, né? Um periódico científico da UFMG. Esse gráfico é um gráfico de nuvem, né, de dispersão, e ele mostra uma relação entre a taxa de crescimento do PIB, em variação percentual ao ano, vis-à-vis o endividamento público. Os pontos brancos do gráfico se referem à dívida líquida do setor público, os pontos em verde no gráfico mostram ali a dívida bruta do governo geral. E esse gráfico ele é interessante porque ele vai mostrar para a nossa audiência que os períodos de taxa de crescimento mais elevadas, né, que é aí à direita, ali, esse eixo, no eixo das abscissas, os pontos de endividamento mais elevado, mais baixo, aliás, nós temos ali na média dívida líquida a 40% na média, dívida bruta a 60% na média, há uma correlação com taxas de crescimento na média maiores. Então, taxas de crescimento ali mais próximas de 4%, 5% na média do PIB. Por outro lado, nós temos ali claramente que pontos ali mais próximos da taxa de crescimento zero, eles estão condensados ali em torno do eixo Y do gráfico. E eles revelam que, em grande medida, endividamentos de 80%, endividamentos em termos de dívida bruta, endividamentos de 60% em termos de dívida líquida, eles estão relacionados aí com taxas de crescimento menores ou então até negativas, que seria o quadrante esquerdo aqui do nosso gráfico, né? De forma que essa correlação, né, isso é simplesmente uma correlação, isso não exprime nenhum tipo de causalidade, mas ela já dá pistas de que o endividamento público ele pode estar relacionado com taxas de crescimento menores da economia brasileira. Isso não dá para aferir efeito causal ainda, porque você pode simplesmente ter uma fase recessiva do ciclo econômico, né, um momento de crise econômica, no qual o governo amplia gastos públicos, faz política anticíclica e isso repercute no endividamento público. Então, isso aqui não está nos dizendo aqui uma relação causal ainda, mas já sugere alguma correlação entre quedas na taxa de crescimento e elevações do endividamento público. Com base nesse gráfico, né, e com base na literatura que eu vou apresentar para vocês, o que nós podemos pensar? A literatura é controversa com relação a essa questão fiscal. No lado esquerdo dos slides aqui, nós temos alguns trabalhos muito importantes que tratam da questão fiscal do ponto de vista dos efeitos contracionistas de políticas fiscais ou de elevado endividamento público, ou do ponto de vista expansionista de programa de austeridade. O ano está errado aqui, da Carmen Reinhardt e do Kennedy Rogoff, é um trabalho de 2010, na verdade, não é de 1990, mas o que ele está dizendo? Eles estão dizendo ali que existe um ponto de limiar na relação entre o endividamento público e o crescimento do PIB. Isso é o que a Reinhardt e o Rogoff disseram num paper da American Economic Review. Esse paper foi criticado pelo artigo do Hedorn, que está citado aí de 2014, porque eles replicaram o exercício econométrico e encontraram outros resultados. A crítica foi publicada no Cambridge Journal. Então, essa controvérsia permanece presente. Mas o paper da Carmen Reinhardt e do Kennedy Rogoff, eles são interessantes, ainda que os resultados tenham sido contestados,
porque eles abriram essa agenda de pesquisa e inúmeros outros trabalhos vieram testar essa hipótese de um eventual ponto de limiar na relação entre dívida pública e crescimento econômico. Poderia citar alguns aqui, entre eles o Panizzi e Presbítero, artigo de 2014, que está citado aqui. Na questão dos efeitos dos multiplicadores fiscais sobre o PIB, né, o Eric Lipper publicou esse artigo em 2010 chamando de alquimia, de forma que é muito difícil você estabelecer uma certa homogeneização dos efeitos multiplicadores das receitas e dos gastos sobre o PIB. Né? Isso vai depender de condições iniciais, isso vai depender do endividamento público do país de origem, isso vai depender do tipo de instrumento utilizado. Então, há um conjunto de fatores que podem influenciar no efeito multiplicador. Tem ainda esse livro do Alberto Lesina, do Francesco Giavazzi e do Carlo Fever. É um livraço, né? Esse livro aqui, para ser mais preciso, eu não vou conseguir pegar, que é o Austeridade, né? Quando e como usar. É um livro empírico também, que traz uma evidência empírica, mostrando que existe evidência de austeridade expansionista. Então, governos que produzem programas de consolidações fiscais, e isso vai exercer, a partir de um determinado ponto, efeitos positivos sobre o crescimento econômico. Os autores vão apontar que esses trabalhos, via de regra, estão relacionados aí com programas de austeridade vinculados a corte de gastos públicos, de forma que programas de austeridade que privilegiem aumento de impostos, na amostra deles, que são 14 países analisados entre 1981 e 2014, programas de consolidação pelo lado dos impostos são sempre recessivos. Do outro lado da literatura, nós temos aqueles autores que, em alguma medida, disseram que a gente não precisava ter essa preocupação toda com a questão fiscal. Eu destaco o artigo do DeLong do Summers, 2012, que vai salientar que se a taxa de juros da economia ela está abaixo da taxa de crescimento do PIB, expansões fiscais elas têm efeitos desprezíveis sobre, é lógico que estão olhando para a economia americana, assim como o Blanchard, em 2019, também está fazendo a mesma proposta de artigo, olhando para a economia americana e para economias que estiveram com taxa de juros muito próximas de zero na última década. Então, eles vão dizer o seguinte, não, o governo está financiando os seus déficits a uma taxa de juros nula ou negativa, em alguns casos, em termos reais. Essa questão fiscal é secundária, se desequilíbrios macroeconômicos podem surgir a partir de estímulos. Tem esse paper do Cristiano e do Eichenbaum, de 2014, que é um paper empírico, muito bom também, que vai dizer que quando a política monetária não responde a estímulos fiscais, o multiplicador fiscal tende a ser mais elevado realmente. Tem um artigo do Jason Furman e do Larry Summers também, que vai nessa linha. Então, a literatura, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a literatura é controversa. É controversa em termos dos efeitos expansionistas da política fiscal sobre o PIB, é controversa sobre os efeitos contracionistas da política fiscal de consolidações fiscais sobre o PIB, é controversa sobre os efeitos, digamos assim, os custos fiscais de expansões fiscais. Então, nós estamos muito longe, em termos de literatura, sobre conclusões a respeito disso, conclusões mais definitivas. Aqui eu vou dar os meus 2 centavos de contribuição para essa literatura. Né? Essa tabela aqui, esse é o penúltimo slide, essa tabela vai apresentar também um resultado empírico que nós fizemos aqui para o Brasil. Né? Esse é o artigo da Nova Economia que eu citei, é um artigo meu e do Cleomar Gomes, que vai ser publicado, acho que o ano que vem, na Nova Economia, e nós estimamos um ponto de limiar, né? Isso aqui são 4 resultados, mas eu vou focar nos 2 primeiros. Nós estimamos um ponto de limiar de 84% do PIB na relação dívida bruta e de 59% do PIB na relação dívida líquida. O que esses resultados sugerem? No paper nós abrimos mais a discussão, nós fizemos teste de robustez a partir de outras metodologias empíricas, mas o que esses resultados sugerem?
Ele sugere que o endividamento público, a partir de 84% do PIB, no caso da dívida bruta, ou de 59% no caso da dívida líquida, ele produz resultados que podem ser, digamos assim, prejudiciais à dinâmica do crescimento econômico na economia brasileira. Aqui nós estamos usando dados, salvo engano, entre 1999 e 2022. Né? Depois eu preciso confirmar isso. Mas nós pegamos mais de 20 anos de amostra para dados do PIB e do endividamento bruto e líquido para chegarmos a essa conclusão. Os modelos 3 e 4 que nós estimamos aqui também são significativos, mas apontam pontos de limiar menores, tanto no conceito bruto quanto no conceito líquido. Né? O que nós mudamos dos modelos 1 e 2 para os modelos 3 e 4 foi basicamente as variáveis que controlam empiricamente esses modelos. De forma que nós chegamos, né, no contexto atual. Né, o governo atual ele vai receber uma herança na área fiscal. É uma herança que talvez, né, o Samuel Pessoa escreveu um artigo muito polêmico na Folha, acho que domingo passado, dizendo que o governo federal entrega uma boa herança na área fiscal. Mas ele fala isso simplesmente olhando para os dados da dívida, os dados primários do orçamento. E realmente, se você olhar para os dados primários do orçamento, ele está certo. Mas há um conjunto aí de pioras fiscais que tem aparecido na política fiscal, sobretudo nos últimos 2 anos. Eu destaco 2. O primeiro é o descumprimento das regras fiscais vigentes no Brasil. O Bolsonaro é um presidente, o Bolsonaro e o Paulo Guedes é um ministro, que descumprem praticamente todas as regras fiscais brasileiras, né, aquelas que eu citei, regra de ouro, lei de responsabilidade, teto de gastos, todas foram descumpridas nesse último biênio de mandato. E o segundo critério sobre o qual eu acho que o governo federal não entrega uma boa herança na área fiscal é o orçamento nominal. Nós estamos já rolando uma dívida pública em torno de 400 bilhões ao ano. Né? Então, é uma enormidade, coisa de 4% do PIB. Isso pode chegar o ano que vem a 5% do PIB em termos de déficit nominal. É algo realmente muito preocupante. Então, aqueles trabalhos que eu citei ali, o Blanchard, o DeLong Summers, o próprio Jason Furman, que falavam sobre a ausência de custos fiscais diante de expansões fiscais, eles estavam falando isso para países que tinham taxa de juros próxima de zero e custo de rolagem da dívida pública muitas vezes negativo em termos reais. Eles não estavam falando isso para a realidade brasileira, que gasta aí 400 bilhões ao ano nesse ano de 2022. O governo eleito assume com esse contexto e com a necessidade de implementar o seu programa, que, aliás, foi prometido. Então, é moralmente justo que eles encaminhem aí o Bolsa Família turbinado, o reajuste do salário mínimo, que eles recuperem alguns programas como Farmácia Popular, como as agências de fomento à ciência, tecnologia. É absolutamente natural. A minha preocupação é a falta de protocolo do governo, juntamente com o encaminhamento dessa PEC de transição, que prevê aí, né, segundo os jornais hoje, algo em torno de 198 bilhões de gasto extrateto em 2023, simultaneamente a isso eles deveriam estar sinalizando uma âncora fiscal sobre a qual nós temos muito pouca informação hoje. Né? O Lula, o PT, eles têm uma retórica já tradicional ante o teto de gasto, né? Até acho um pouco injusta a crítica que eles fazem ao teto de gasto, mas podemos voltar nessa questão no debate. Ele tem essa retórica, né, contra o teto de gasto, mas ele realmente não sinalizou nada que pode ser colocado no lugar. De forma que eu acho que alguns cuidados, com base nesses resultados que eu apresentei, nessa literatura que eu apresentei e nesses dados que eu apresentei, devem ser tomados. Eu sou absolutamente a favor da expansão dos gastos em 2023, de forma a implementar as políticas públicas que foram eleitas, mas eu também acho que isso pode ser feito de uma forma a gerenciar melhor expectativas, não politizar questões que são técnicas. Então, a política fiscal, embora ela tenha uma interface com a política eleita,
ela é uma questão que é puramente técnica. Não politizar ajuda bastante a resolver os problemas e, enfim, sinalizar uma austeridade que aí seria uma austeridade em termos de intertemporais, né? Nós vamos gastar mais em 2023, mas nós nos comprometemos com a sustentabilidade fiscal em 2024, 5, 6. Esses são os meus 2 centavos de contribuição. Aqui eu agradeço, eu encerro, deixo os meus contatos para a nossa audiência. Estou absolutamente à disposição de vocês, meus amigos. Maravilha, Benito. Parabéns, antes de mais nada, aí, pela tua apresentação. Sabia que a gente ia ter aqui uma belíssima aula do que é aí o orçamento brasileiro, e você, como um economista cuidadoso e que não fica na base do achismo, aí trouxe vários elementos da literatura para quem quiser se aprofundar. E como o nosso programa é visto por economistas formados, o pessoal também que está aí nas faculdades ainda, e aqueles até, inclusive, que não são economistas ainda, mas que, de repente, gostariam de ser economistas. Então, acho que você traz aí um sopro de inspiração para a gente muito bacana. Eu vou fazer algumas provocações aqui, eu queria que você fosse rápido, né, na fala, para a gente aproveitar um pouco mais. Como você explicaria para uma pessoa não iniciada, para um não economista, para minha mãe, por exemplo, que nos criou uma modesta costureira, e meu pai, um pequeno comerciante, como é que você explicaria para ele aquela questão que vive sendo colocada, que é a seguinte: poxa, mas o governo não pode gastar mais do que tem, assim como as famílias não podem, o orçamento do governo é igual ao da família. Como você explicaria? É igual esse orçamento ou é diferente, meu caro? Boa pergunta, Haroldo. Eu acho que há semelhanças e eu acho que há diferenças em termos dos orçamentos familiar e do orçamento público. O orçamento do governo, né, ele tem algumas particularidades. O governo ele é um ente que ele é responsável, né, ele é diferenciado por ter 2 capacidades de monopólio. A primeira capacidade de monopólio é a capacidade de emitir o padrão monetário. Isso é uma coisa que o André Lara Rezende trabalha brilhantemente nos livros dele. Emitir o padrão monetário, que são no qual os pagamentos são feitos numa economia. Portanto, se o governo não tiver dinheiro para liquidar as suas despesas, em última análise, ele pode criar esse dinheiro por vias da expansão monetária. Pode criar indefinidamente? Não. Eu não sou da ala dos economistas que vou defender esse tipo de coisa. Mas a segunda questão, né, o segundo poder de monopólio do governo é a capacidade de definir a sua renda impositivamente. É por isso que chama impostos, né? É porque o governo impõe isso à sociedade. De forma que, se o governo ele não tem recursos para liquidar suas despesas, ele pode, e normalmente o faz, criar pacotes tributários e tomar isso da sociedade de certa forma. Então, essas são as diferenças entre o governo e o orçamento familiar. Mas há semelhanças. O governo ele pode realizar uma despesa para a qual ele não tem recursos prévios? Pode. E ele pode se endividar para isso. Porém, quando o governo se endivida muito, tal como a família, né, os credores começam a desconfiar da capacidade de pagamento. Começam a exigir juros maiores para rolar esse endividamento. Então, esse é um ponto de convergência entre os 2 orçamentos. Além do mais, nós estamos aqui tratando de política fiscal em regimes democráticos. Nem sempre aprovar pacotes tributários, né, e definir, quer dizer, esse poder de monopólio do governo de imprimir dinheiro ou de tomar de forma impositiva, por vias de tributos, renda da sociedade, isso encontra limites no processo político. Eu estava agora em setembro na Argentina, né? E a Argentina estava rodando com a inflação ali, acho que em torno de 90% ao ano, a inflação argentina.
E nas conversas que eu tive com os nossos amigos economistas argentinos, eu dizia para eles, inflação no Brasil derruba governo. A população tende a ser extremamente, digamos assim, rígida, dura, com governos que descuidam do equilíbrio macroeconômico do país. Nós tiramos o Collor, né, num período de hiperinflação, nós tiramos a Dilma, quando a inflação chegou a 10% ao ano, via impeachment, e agora nas urnas nós tiramos o Bolsonaro, né, que também saiu, perdeu nas urnas, mas também perdeu. E isso, em grande medida, está relacionado com o desempenho econômico dele. De forma que, mesmo os governos, eles têm essa dificuldade para poder impor a sua agenda de consolidação fiscal às famílias. Então, mesmo o governo está sujeito a algum tipo de restrição fiscal. Maravilha. Bom, excelente, muito, muito didático, parabéns. Eu vou, tem aqui uma pergunta da audiência do Carlos, a quem eu agradeço bastante, mas eu já vou fazê-la daqui a pouco. Eu queria fazer uma outra provocação aqui para você, que é o seguinte, teve um artigo seu no Globo, dia 24 de novembro, que uma colega nossa escreveu lá, regras fiscais são cloroquina, e colocou, né? São idênticas à cloroquina, por exemplo, para a Covid-19, no sentido de questionar se, olha, as regras fiscais não servem para nada. Você já deu uma pitada aqui dizendo que, olha, não é bem assim. E aí, para você construir essa resposta, eu queria acrescentar o seguinte, tá certo, a gente trouxe aí a lei de teto dos gastos, que você disse que esse governo atual feriu de morte em todos os momentos, a gente não conseguiu atender, furamos o teto o tempo todo, e vamos abandonar essa política? Qual é aquela que, se você ocupasse lá o cargo de ministro da Fazenda, você tentaria defender no Congresso? Se é que você tentaria defender alguma medida para limitar aí os gastos do governo, como você acabou de dizer, que eles têm lá um determinado limite. O que você responde para a gente aqui? Primeiro foi um artigo polêmico, né? Gerou uma polêmica danada nas redes sociais, então o meu artigo respondia um artigo da Flávia Oliveira, que havia publicado uma semana antes. Um bom artigo, né? Eu quero destacar aqui que a minha crítica ao artigo da Flávia não era todo o conteúdo do artigo, como algumas pessoas, de forma até maldosa, tentaram fazer nas redes sociais. A Flávia trazia algumas questões interessantes, e ela não criticava regras fiscais em si, né? Ela se fundamentou em algumas economistas para tentar dizer que a regra do teto é uma cloroquina fiscal, e o argumento dessas economistas para que o teto de gasto seja considerado uma cloroquina fiscal é que houve furos no teto de gasto ao longo dos anos. Eu não gosto, né, aqui já entrando no bojo do meu artigo, eu não gosto muito de usar o ano de 2020 como um ano de furo no teto, porque ali foi claramente um protocolo fiscal criado por uma situação excepcional, que era a situação da pandemia, e que poderia ter sido utilizado de novo em 2021. Em 2021 nós tivemos uma situação esdrúxula no Brasil, que foi a LOA de 2021, a Lei Orçamentária Anual, ela foi aprovada no final de abril. Nós passamos o primeiro trimestre do ano todo realizando só despesas, bem dizer, de caráter programado, né? Porque nós não tínhamos orçamento. E já ali no primeiro trimestre de 2021 já se ventilava algumas coisas do tipo PEC fura-teto, que acabou não acontecendo, foi acontecer só na PEC dos precatórios. Eu escrevi no meu artigo uma frase que eu uso muito nos meus artigos acadêmicos ou nos meus artigos de jornal, que é uma frase de um paper de 1996 do Alberto Alesina e do Roberto Perrotti, na American Economic Review, que eles dizem o seguinte, eles concluem o paper com essa frase. Nenhuma regra fiscal pode prevenir um déficit se é isso que um governo ou uma legislatura estão dispostos a fazer. De forma que nós tínhamos a lei de responsabilidade fiscal
quando a Dilma desorganizou completamente a política fiscal brasileira com o truque das pedaladas, da contabilidade criativa, e perdeu o mandato por isso. E agora nós temos a regra do teto, que foi novamente burlada, porque havia período eleitoral se aproximando. E repare, sempre tem uma eleição no meio do caminho. Sempre tem uma eleição no meio do caminho. Isso não é por acaso. Existe um outro livro belíssimo que está aqui atrás, que se chama The Democracy in Deficit, The Legacy Political of the Lord Keynes, que é a democracia em déficit, o legado político de Lord Keynes, onde o James Buchanan, que é Nobel em Economia, o Richard Wagner, eles vão narrar de uma forma maravilhosa o incentivo que foi criado nas democracias, cujas eleições em calendário contínuo estimulam a ação de políticos para adotar gastos públicos em períodos que se avizinham às eleições. Nós vimos isso em 2010 com Lula, nós vimos isso em 2014 com a Dilma, nós vimos isso agora com o Bolsonaro, nós vimos isso em 98 com o Fernando Henrique, aí não foi o gasto público, aí foi o câmbio, né, que ele segurou ali de forma artificial a taxa de câmbio ali no bojo da crise da Rússia e da crise da Argentina. Então, isso é das democracias, o manuseio de políticas macroeconômicas para tentar criar um bem-estar de curto prazo e deixar a correção disso para o sucessor, é algo absolutamente natural. O Brasil parece que tem uma certa hipersensibilidade a isso. Dito isso, vamos responder a sua pergunta, que é a pergunta do teto de gastos. Eu fui a favor do teto de gastos em 2016. E eu acho que o teto de gastos é uma boa regra, que pode ser melhorada, mas a proposta de uma regra que incide sobre o teto de gastos, ela é uma regra boa, porque resolve o problema da inconsistência dinâmica da política macroeconômica. Foi isso que eu defendi no meu artigo. O problema da inconsistência dinâmica foi um problema tratado pelo Finn Kidland e pelo Edward Prescott, que faleceu agora dia 6, os dois vencedores do Prêmio Nobel de Economia, e eles dizem o seguinte: uma gestão macroeconômica pautada em regras, ela melhora o desempenho geral da economia macroeconômica, porque elas produzem informações que vão ancorar as expectativas dos agentes. Então, não é simplesmente limitar o gasto público, é informar os agentes que em 2024, 2025, a política fiscal ela vai se movimentar a partir de um protocolo, a partir de uma determinada regra, e cumprir essa regra. De forma que o teto de gastos, se ele for cumprido, ele produz isso. Você sabe que em 2025, 2026, o gasto vai se comportar de forma a uma dada inflação que nós não conhecemos ainda. Será a inflação, se o Banco Central for capaz de trazer ela para a meta, será a meta de inflação de 2025 e 2026. De forma que o teto traz um padrão de longo prazo para a política fiscal. O que ele pode ser melhorado? Eu acho que o teto de gastos ele não tem um gatilho anticíclico, porque a política fiscal ela tem um papel suavizador do ciclo econômico. Nós sabemos que a economia ela se comporta em ciclos, e ciclos são compostos pela fase expansiva, quando o PIB cresce acima do potencial, e pela fase recessiva, quando o PIB cai abaixo do potencial. Na fase expansiva não há problema, porque quando o PIB cresce, as receitas crescem, não há problema de caixa para o governo tem dinheiro para pagar suas despesas. O ideal é que se faça superávit nessa fase. Quando o PIB cai abaixo do potencial, as receitas normalmente caem ainda de forma até mais aguda do que o PIB, e no Brasil nós temos uma jabuticaba que é o crescimento obrigatório de 90% do orçamento primário. 90% das despesas do governo são obrigatórias. De forma que quando a economia está no vale, está decaindo, as despesas obrigatórias estão crescendo e as despesas discricionárias, entre elas pagamento de transferências, como Bolsa Família, entre elas investimentos públicos, são a variável de ajuste. Você tem que cortar investimento público, cortar despesa discricionária. Isso produz uma espiral recessiva. É por isso que o Brasil cresceu pouco na última década, porque as despesas obrigatórias se comportaram de uma tal forma que tiraram do orçamento a participação do investimento e de despesas com elevado efeito multiplicador.
Vamos tirar essas despesas do teto? Não. Vamos tirar essas despesas do teto quando a economia cair. Né? É diferente isso. Então, quando a economia se desacelera, quando a economia cai a um determinado ponto, você vai liberar essas despesas para que elas cresçam no orçamento e o governo se endivide para poder fazer face a essas despesas. Quando a economia volta a se recuperar, a dinâmica do orçamento volta a funcionar conforme o teto, conforme nós conhecemos. E aí nós precisamos de regras mais duras também para políticos que usam do gasto público, do orçamento público em períodos eleitorais. Isso está, gente, nesse livro que nós lançamos aí no Corecon São Paulo. Isso está nesse livro, particularmente no meu capítulo, uma proposta de regras fiscais que inclua um gatilho anticíclico no teto e que inclua elementos mais rígidos para não permitir que políticos do legislativo e do executivo exorbitem sobre o gasto público em períodos eleitorais. Maravilha. Então, agora eu vou passar aqui para a pergunta do Carlos Oliveira. Eu vou pedir para, então, você responder, que tem muita relação com o que você acabou de mencionar aí, né? Diz ele aqui que já se mostrou geógrafo, e aqui a gente agradece aqui também, além dos colegas que já estão assistindo aqui, os que vão assistir isso depois na TV Economista. Como representante da vida na década dos anos 1980, minha questão é: a expansão fiscal pretendida pelo governo tem potencial de acelerar a inflação? Aqui ele traz aquela questão da curva de Phillips, mais ou menos isso, né, Benito? Explica para a gente. Expansão fiscal gera inflação? Olha, há elementos significativos da literatura que vão dizer que sim. Né? Vão dizer que sim. Eu vou citar um paper de 1981, já que você é dos anos 80, né? Eu sou nascido nos anos 80, eu sou de 1988. O paper é de 1981, é um paper do Tom Sargent e do Neil Wallace, que vai discorrer sobre dominância fiscal. Porque existe uma questão, né, da literatura macroeconômica que fala um pouquinho sobre coordenação entre políticas fiscal e monetária. Por que isso é importante? Porque, em grande medida, o Sargent e o Wallace vão discorrer no paper dele, há dois regimes de coordenação. No primeiro regime, eles vão chamar de dominância monetária. Você impõe travas ao déficit do governo de forma que o Banco Central não é forçado a financiar via senhoreagem o déficit público. É aquilo que nós dizíamos há umas duas respostas atrás. Se o governo cria um déficit, uma das formas de pagar isso é por vias de emissão monetária, que é a chamada senhoreagem. Se o Banco Central financia isso por via de senhoreagem, há dominância fiscal, o Banco Central perde o controle da inflação e, de certa forma, a dinâmica, os desequilíbrios do orçamento vão produzir a inflação. O outro caso é o caso que eu citava aqui, que é o caso da dominância monetária. Nesse caso, há travas ao déficit público e o Banco Central não financia. Então, o déficit, ou o governo corrige isso com impostos, ou com dívida pública pagando taxa de juros cada vez mais elevados, mas o Banco Central mantém o controle sobre a emissão monetária, e aí não há a questão da inflação relacionada a déficit fiscal. Artigos mais recentes da literatura, acho que o Christopher Sims, o próprio Eric Lipper tem trabalhado um pouco com isso, tem mostrado o seguinte: a inflação ela é um fenômeno, muitas vezes, né, para citar a curva de Phillips, que vocês estão dizendo, ela é muitas vezes expectacional, de forma que, se você tem uma curva de Phillips, que ela é construída a partir da hipótese das expectativas racionais, os agentes eles vão antecipar desequilíbrios macroeconômicos futuros, trazer isso a valor presente, e com isso eles tomam posições defensivas e podem reajustar preços já no presente, acreditando que o governo não vai, em 2023, 2024, ser capaz de equilibrar as suas contas de forma intertemporal. Então, essa é uma outra hipótese, né? Essa hipótese das expectativas. Por isso que eu terminei
a minha apresentação, dizendo que o governo deveria usar o seu ferramental, né? E tentar gerenciar essas expectativas um pouco melhor, não politizando essa questão, porque a credibilidade e a forma como os agentes vão enxergar essa economia a longo prazo, ela vai determinar os resultados hoje. De forma que, sim, a expansão fiscal pode ser inflacionária. Maravilha. E você mencionou bem, né? O mercado financeiro e os agentes, de uma forma geral, eles acabam antecipando aí os movimentos, né? A expectativa racional, às vezes não tão racional, assim, vamos dizer, ela interage na economia. Tanto é verdade que Liz Truss, lá na Inglaterra, por exemplo, ficou, depois que ela apresentou a sua proposta de política econômica, ela durou 48 horas, basicamente, depois já não mandava mais, foi só um tempo de agonia. O professor Lacerda escreveu um livro interessantíssimo, que vai aí no hall desses livros que você sugeriu, que é o nosso presidente do Conselho Federal de Economia, O Mito da Austeridade. Eu acho que é uma leitura interessante que vale sugerir aqui para o nosso internauta, quem vai nos acompanhar depois. Então, eu queria fazer mais uma questão aqui para a gente refletir. Você crê, então, que, por exemplo, eu não preciso ter uma política específica de teto de gastos colocada na Constituição, mas qual seria a forma de compromisso que a gente poderia ter, inclusive envolvendo o parlamento, de buscar superávites primários? Que você mostrou aí faz 10 anos que a gente deixou de fazer superávit primário. Esta proposta, que, se não me engano, é do Salto, que é o nosso secretário de Fazenda aqui de São Paulo, o Felipe, ele mostra o seguinte, falou, vamos perseguir superávites primários, é uma outra forma de você, entre aspas, trazer aí alguma tranquilidade para o mercado financeiro, que a dívida não vai alcançar um patamar explosivo. Aliás, seu paper mostra claramente, depois de 85% ali, mais ou menos, da dívida bruta, a gente pode ter problemas sérios de redução do crescimento econômico. Então, a minha pergunta o superávit primário como métrica para as contas públicas, você acha apropriado? Primeiro, cumprimentar o Antônio Corrêa de Lacerda, né, um amigo querido que lançou um livro e participa ativamente desse debate, nosso presidente do COFECOM, desejar ele sorte na equipe de transição. Também o Felipe Salto, um craque da área, né, um verdadeiro, uma das pessoas mais competentes nessa área de política fiscal. Eu tenho uma certa discordância desse formato de regra fiscal que ancora sobre dívida. Eu vou publicar um artigo nos próximos dias, isso deve estar para sair a qualquer momento, no Correio Brasiliense, no qual eu critico um pouco essa visão de a dívida ser a âncora, porque a dívida ela é resultado de um conjunto de elementos, muitos dos quais o governo não controla. Eu gostaria de citar esse outro livro aqui, um livraço, um livro de economistas argentinos, Crises e Reestruturação da Deuda Soberana, no qual os argentinos são muito bons em reestruturação de dívida, porque a cada 10 anos eles estão fazendo um. Então, esse é um livro que eu adquiri recentemente, um livro muito bom sobre isso. Eu não gosto muito dessa ideia, porque a dívida ela pode ser influenciada pela taxa de inflação, ela pode ser influenciada pela taxa de juros, então ela tem um efeito da política monetária sobre ela pode ser influenciada pela taxa de superávit primário, sendo que o superávit primário o governo só controla o gasto, a receita, via de regra, é endógena, ela é definida dentro do próprio modelo. Ela, em alguns casos, né, não é o caso brasileiro, graças a Deus, ela pode ser influenciada pela taxa de câmbio, né? Então, a dívida pública ela é um resultado de um conjunto de fatores que o governo controla ou não controla, de forma que ancorar a dívida pública, a política fiscal sobre a dívida pública, me parece problemático. É lógico que a proposta do Salto parece que junta também a questão do gasto, né? Ela mescla essas questões. Mas a dívida pública ela tem um outro problema que eu vejo. A dívida pública é um estoque, né? E sendo um estoque, ela é uma métrica apropriada para modelos estáticos. Ela não resolve o problema da inconsistência dinâmica que eu disse anteriormente.
né? Por isso que eu prefiro regras sobre o gasto, porque quando você trava o gasto, né, a dívida, de certa forma, é resultado desse gasto, né, e de outros fatores. Se você trava o gasto, a dívida ela vai se sustentar automaticamente. Aliás, como se sustentou, né? A nossa dívida pública bateu em 76%, 77% do PIB em 2016, e é isso até hoje. Cresceu ali no período da pandemia, depois voltou. É nisso que ela está. Então, eu gosto mais de regras que olham para o gasto, porque elas resolvem esse problema da inconsistência dinâmica. Uma métrica de dívida também, ela fala pouco sobre a política fiscal no ciclo. Se você estabelece... E tem sempre o problema da calibragem. Qual que é o ponto ideal do endividamento público? É o ponto de 78% que nós temos hoje, são os 84% que eu estimei no meu paper, 90% do PIB, né? Como você vai chegar nesse ponto? Essa é uma outra discussão. Tem uma questão adicional. Uma vez que você estabelece, suponha que você estabelece uma regra que está 90% do PIB. Nós estamos em 78%. É questão de tempo para chegar lá, né? Você, na verdade, esse limite de dívida pública, ele se torna simplesmente um espaço fiscal no qual o governo pode gastar, né, dentro da regra fiscal até chegar lá. E aí que é o perigo. Corre-se o risco de chegar, né, no ponto de limiar da dívida pública, o ponto constitucional, em uma fase de recessão, né? E aí nós temos um impasse. Né? Como que se resolve isso? Se você chega, né, no limite da dívida pública e a economia está numa crise danada, tal, de duas uma. Ou você vai ter que fazer um ajuste fiscal em meio a uma recessão, né, no olho do furacão, ou então você vai pegar e vai jogar a regra fora, né, e vai furar a regra de dívida pública, como estão fazendo com a do teto agora. Então, eu não gosto muito desse modelo, não. Maravilha. Em que pese, eu acho que é o que vai prevalecer. Eu acho que é o que o governo vai acabar adotando. Maravilha. Isso me lembra um pouco uma frase que, se não me engano, foi atribuída ao Reagan, que disse que a gente tem que ficar atento, porque quando se está no governo, cada receita cria a sua despesa, né? Então, é o que você falou, se tem um espacinho para gastar, o pessoal vai gastar mais. Então, já... Você sabe que eu tenho um paper sobre isso, né? Foi muito bom isso que você disse. Eu tenho um outro paper sobre isso, com o Cleomar também, e que ele fala exatamente... Isso é uma questão da literatura. O governo, ele pode ser definido pelo lado das despesas ou ele pode ser definido pelo lado das receitas. É aquilo que nós chamamos tax spend ou spend tax, né, que são as nomenclaturas dadas. E nós temos um trabalho empírico muito bom, deve sair semana que vem agora numa revista argentina, na Estudos Econômicos Argentina, que estima para o Brasil exatamente essa causalidade. No Brasil, a política fiscal ela é do tipo gastar, arrecadar. Quem define o tamanho do governo no Brasil é o lado do gasto. Né? Isso é o que mostra o nosso artigo, isso é o que mostra o conjunto de trabalhos que já testaram essa hipótese para o caso brasileiro. Então, no Brasil, você tem, para cada gasto que você cria, você tem que correr atrás da receita depois. Então a causalidade está um pouco diferente aí da frase do Reagan, mas, de qualquer sorte, as duas coisas estão bastante conectadas. Já indo para os finalmente aqui, nas primeiras aulas, né, que a gente recebe na Faculdade de Economia, ou nós, como professores, a gente ensina, a gente diz que a economia é a ciência das escolhas, né? Esse é o aspecto. E economia política também, a política também, do meu ponto de vista, ela é uma questão de escolha, fundamentalmente, né? E, claro, escolha baseada com inúmeras restrições, não é uma escolha livre, é uma escolha condicionada, como diriam lá os livros de matemática condicionada que a gente vê, de resolução de problemas condicionados. A minha pergunta, mais simples, já para a gente ir para os finalmente, é a seguinte, meu caro. As pessoas, né, o senso comum, compreende que este mercado, dito mercado, não gosta de gente, por exemplo. Né? Poxa, esse mercado, sempre quando a gente fala em aumentar algum gasto para a saúde ou gasto para a educação, eles não entendem que isso seja investimento, cai a bolsa, sobe o dólar. Então, a gente precisa colocar travas na Constituição. E é engraçado como a sociedade brasileira respeita alguns artigos da Constituição e não respeita outros. Eu vou dizer um só aqui, né? No artigo 7 da Constituição,
no inciso 6º, está escrito lá o seguinte, né? Você falou em relação ao salário mínimo, que o salário mínimo deve ser fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas da família, como moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, e que deve ter reajustes periódicos que mantenham, né, que preservem o seu poder aquisitivo. Esse artigo da Constituição parece que a gente não leva muito em consideração e outros a gente acaba dando muita atenção. A pergunta de $1 bilhão, como ser, então, para a gente finalizar no seu ponto de vista, como é possível encaminhar as duas coisas, que é a chamada da nossa fala, é possível ser responsável fiscalmente e atender demandas sociais urgentes como a gente enfrenta no Brasil, do seu ponto de vista? Olha, Haroldo, sua pergunta é sensacional, porque ela nos permite mergulhar um pouquinho em algumas questões. Primeiro, né, essa questão que normalmente se atribui ao mercado financeiro, eu trabalhei no mercado financeiro até semana passada, né, então não há nada de errado com o mercado financeiro. Essa história que eles não gostam de gente e tudo, tem uns até que podem até não gostar, mas não é isso, entendeu? Na verdade, o que acontece muito no mercado financeiro, na minha opinião, é que eles, em grande medida, apontam alguns desequilíbrios que são resultado de políticas que, ainda que adotadas com boa intenção, elas podem incorrer em grandes desastres. Esse é um primeiro ponto. E eu acho que há uma exposição excessiva de economistas do mercado financeiro, sobretudo nessa questão fiscal, na imprensa, né? Como os bancos, né, as consultorias, elas pagam assessorias de imprensa caras. Cada vez mais você tem economistas de mercado financeiro que são ali no dia a dia alocadores de portfólio, mas que vão para a imprensa dar parecer sobre aspectos fiscais que são extremamente controversos e técnicos. Então, isso acaba gerando alguma confusão no debate. Não que eu acho que eles não tenham o que falar, acho que podem falar também, muitos, inclusive, são formados na área, etc. Com relação ao orçamento, né, e ao salário mínimo, que você utilizou muito bem, o Paulo Guedes agora, né, ele segurou bem a onda do gasto primário, em grande medida recaindo sobre o salário mínimo. O salário mínimo ficou 4 anos sem ganhos reais. Então, é uma forma de se fazer ajuste fiscal. É muito importante lembrar, lembrando o Buchanan de novo, que o orçamento é sempre alguém pagando e alguém recebendo, né? E o Congresso é o foro aonde essas prioridades são colocadas. De forma que, se há, em alguma medida, captura desse orçamento por grupos que deveriam estar recebendo menos ou deveriam estar pagando mais, isso é um problema da nossa democracia também. Isso precisa ser colocado. A nossa democracia está disfuncional a ponto de não ter dinheiro para reajustar o salário mínimo, mas ter dinheiro para pagar o orçamento secreto, né? Essa microeconomia do orçamento precisa ser levantada. A hipótese da captura, ela é uma hipótese clássica do orçamento, porque nas democracias você tem grupos com maior poder de influência. O Eugênio Goudin, né, ele tem uma frase que é brilhante, lá na controvérsia de 1944, né, com Roberto Simons, que ele fala da conspiração do ineficiente, dos ineficientes. Então, em grande medida, você tem, ele fala em outro contexto, mas em grande medida você tem um conjunto de empresários, você tem um conjunto de burocratas, você tem um conjunto de políticos que se reúnem, que, né, de forma tácita ou formal, conspiram, cartelizam o orçamento, né, e capturam parte dos recursos públicos para ele, deixando sempre ali as mazelas sociais que demandam dinheiro público para serem resolvidas mais para frente. De forma que eu acho que é isso que nós temos que combater, né? Esse é um foro de embate puramente político. Os economistas, nós podemos ajudar com uma questão ou outra, mas essa questão das prioridades do orçamento, ela é uma questão que cabe à política resolver. E se não está resolvendo, bem, nós acabamos de sair de uma eleição, né? Se não está resolvendo, por que não está resolvendo?
né? Quem foi o deputado que eu elegi? Quem foi o senador que eu elegi? Bom, estou falando em Minas Gerais aqui, que está mudando a política no Estado. Então, quem são os nossos representantes? Né? Para que a gente possa cobrar uma postura um pouco mais assertiva. Maravilha. Já para você fazer suas considerações finais, você tocou num ponto extremamente importante. Enquanto a gente fala aqui, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou aqui o aumento de salário do governador. O teto agora do funcionalismo sobe para 34.050, o que significou um aumento de 50% nos salários do governador de São Paulo. Nada contra, evidentemente, eu desejo um excepcional governo para o governador Tarcísio, mas isso mostra aqui o que a gente falou, né? São pesos e medidas diferentes. E isso vai custar, não é o problema do salário do governador, que, aliás, eu até não acho alto, assim, inclusive para o que foi, mas isso significa para toda a sociedade paulista aqui R$1,5 bilhão a mais de despesa por ano, porque isso tem efeitos em cascata. Então, eu acho que nós, economistas aqui, temos que alertar, temos que colocar esse tema em discussão. Eu agradeço demais as suas observações em relação ao tema. Eu queria passar para você com uma mensagem final sua, agradecendo a Giovana aqui, que está até mencionando aqui que foram 56 votos favoráveis ao aumento do salário do governador, que eu volto a repetir, né? Não é um salário exorbitante, mas isso mostra aí um pouco do problema de escolhas que a sociedade acaba tendo que fazer. Desejo sucesso do governador e passo para você, Benito, para dar as últimas palavras, agradecendo demais. O presidente Pedro Afonso tem aberto esse espaço fantástico para a gente aqui, agradeço demais a ele. Ele deve estar em outra jornada aqui nesse instante agora, como ele mencionou para a gente. A palavra é sua, meu caro, e meu agradecimento de coração, inclusive para a audiência e para a Denise também. Pode fazer suas considerações finais, Benito. Eu quero só agradecer, né, esse espaço que me foi dado, né, agradecer com muito carinho, com muita humildade, a você, Haroldo, pelo convite, a Denise pela organização. Quero agradecer ao presidente Pedro Afonso, aos presentes na sala. Quero registrar que a minha namorada Morgana esteve na sala até minutos atrás, provavelmente teve que sair, é uma grande economista também, então quero agradecer a presença dela e dizer que eu estou aberto, né, sempre à disposição para estar travando esse debate em foros como esse e realmente deixar aqui o meu muito obrigado a todos, né? Obrigado. Sucesso, meu caro. Denise, é com você. Bom, depois disso eu só posso agradecer também. Obrigada, Benito, por tudo, pela aula, por mais uma presença aqui com a gente. Haroldo, obrigada. Gi, sua linda, sempre prestigiando. Obrigada, gente. Eu queria lembrar para todo mundo que essa live vai ficar disponível na TV Economista. A gente vai fazer uma edição aqui, mas vamos ter a live toda na íntegra, tá bom? E ela vai estar disponível na TV. E ainda essa semana a gente coloca o link aqui nas nossas redes sociais para todo mundo poder assistir, tá bom? E aí vocês compartilhem, curtam, enviem para todos. Obrigada, boa noite. E até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Um abração para todo mundo.